Sejam bem-vindos ao Choque Frontal ao Vivo. Realização, produção e apresentação de Ricardo Coelho e Júlio Ferreira. Bom, vamos então a mais um Choque Frontal. O nosso convidado de hoje, e porque o Carlos Paredes fazia neste mês de fevereiro 93 anos, se fosse vivo, nós achamos por bem trazer algo diferente, trazermos um algarvio, tocar um instrumento que é muito nosso, é português, mas ele faz parte de uma geração de músicos da guitarra portuguesa que tem raízes noutros mundos musicais e também dos poucos guitarristas que compõem peças para este instrumento em português. Já partilhou o palco com grandes nomes da poesia, teatro, como por exemplo Ângela Pinto, Maria do Céu Guerra, José Fanha, Irene Flomser Pimentel, Prémio Pessoa em 2007, e também da música como Marco Rodrigues, Pedro Moutinho, Diamantina, Filipe Cardoso, Isabel de Noronha, Hilda Maria, Ana Sofia Varela e Viviane. Com Viviane participou também nas sessões que também na gravação do disco Dia Novo e Confidências, nos temas do Chiado até ao Cais, Era a Voz que Salvava e o Fado do Beijo. Sendo que dois destes temas foram singles e já apresentou a sua música além fronteiras, em Espanha, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Luxemburgo, Sérvia, Canadá, Estados Unidos e Cabo Verde. É algarvio e acabou de lançar o seu segundo disco de guitarra portuguesa instrumental, intitulado Cantos e Lamentos. Editado através da editora espanhola Música Fundamental, vem acompanhado por Cláudio de Sousa na guitarra clássica, Luís Trindade no baixo e percussões e Bruno Vítor Martins no contrabaixo. Peço o vosso aplauso para Ricardo J. Martins. Vamos então ao primeiro tema, Ricardo? Vamos então ao primeiro tema, sim. Vamos tocar aqui o Rendilhado, que é um tema com raízes na música folk portuguesa, no folclore, e é tocada na guitarra de Lisboa. Vamos ouvir isso.
Ricardo Martins é o nosso convidado de hoje. Ricardo, como te expliquei, o Choque Frontal ao vivo não é só música, também tem outros tipos de arte. Como podes ver, as telas do nosso artista plástico pintadas em exclusivo para este programa com o tema Silêncio. O João hoje, por acaso, não pode estar presente, mas já mesmo fica um aplauso para ele pelo excelente trabalho. Já está a preparar mais um trabalho exclusivo para o nosso Choque Frontal, que no próximo mês, dia 14, é um especial Março Jovem com a banda de rock Mofo. Para além disso, também hoje vamos ter um vinho algarvio para provarmos. Já iremos lá falar com o Luís Cabrita. É um repetente no Choque Frontal ao vivo. É o Malaca. Hoje vem apresentar aqui um novo néctar. Já iremos falar mais sobre isso. Sobre este néctar nosso, como também é nosso convidado e que nos orgulha bastante, porque és algarvio, não é? Como é óbvio, temos que puxar a brasa à nossa sardinha. Voltamos novamente, e antes de passar ao Ricardo, voltamos novamente aos 14 anos. Enquanto uns praticavam desporto, jogavam futebol, tu aprendias guitarra... Fechado no quarto. Estavas fechado no quarto a aprender guitarra do nada, porque não tinhas praticamente... Não isso, YouTube, esquece, não é? Não tenho ninguém na minha família que toque instrumento nenhum. O meu pai, pronto, era carteiro, tocava campainhas de porta. Não sei se influencia alguma coisa, mas... Se calhar influenciou. É verdade. E pronto, mas sempre ouvi muita música em casa. Meu pai também gosta muito de música e sempre tive a curiosidade de aprender um instrumento e tinha alguns amigos que também tocavam na altura. E então houve sempre aquela coisa, estava a pensar que se devia comprar uma viola, pá. Então, mas tu queres ser músico? Não, é para tocar as músicas que gosto de tocar. Isso não vale a pena, vais dar cabo dos dedos, pá, isso já está. E realmente é isso, nunca quis ser músico, nunca foi essa a minha ambição. Acho que nunca tive nenhuma ambição assim muito grande, mas pronto, agora que estou aqui, agora tenho que levar comigo. Esse, para muita gente, é considerado um dos instrumentos mais difíceis de tocar. Também achas? Para ti não deve ser muito difícil. Mas pronto, passaste da guitarra elétrica, pegaste na guitarra portuguesa, é bastante diferente, não é? É muito diferente. Os instrumentos acústicos são mais... é mais chato tirar um bom som, um som limpo das notas. A guitarra elétrica, com a parte da distorção e toda aquela coisa, torna-se mais fácil, se calhar, mais... E dá para confundir o público. Às vezes... E é mais difícil. é que isto aqui é muito real. E às vezes a guitarra, há dias que ela não gosta de mim e dá vontade de jogar a guitarra fora. É normal. O Paco de Lucia dizia que a guitarra a mim não me vai muito bem. E pronto, há sempre uma certa... um conflito entre o músico e o instrumento. Ainda te lembras quando compraste a tua primeira guitarra? Ainda me lembro, sim. A primeira viola, neste caso. E a primeira guitarra também, sim. A primeira guitarra portuguesa foi em Lolé, na loja do velhote do Adelino. E que já na altura já era velhote e ainda é vivo, o Adelino. É verdade. Mas essa loja já não existe. Esta loja não existe. E a guitarra existe? A guitarra vendia. Vendi, pá. E estava autografada para a Namora na altura, mas depois vendi. Acho que aquilo valia mais. Não, valeu a mesma coisa. Mas a guitarra não era grande coisa. Compraste por quanto? Foi 300 euros. Não te vou pedir para divulgares quanto é que vendeste. Foi por 300 já mesmo. Acho que ele depois pegou assim em álcool e apagou aquilo tudo. Foi? Sim, porque eu depois vi umas fotos da guitarra, já não tinha a assinatura. Podia ser para um colecionador. Pois. Se calhar se fosse agora já... Isto já foi há uns anos, já foi há 8 ou 9 anos, talvez. Ainda a Namora não tinha a projeção, se calhar, que tem hoje. Sim. É aí tinhas vendido a guitarra a um fã da Namora e aquilo tinha rendido mais um... Valia pelo menos 3 mil. Nós no Choque Frontal anterior com o Zé Cid, tivemos aqui um colega vinil. Nosso, com um disco vinil, que é original e que está avaliado, e o que o próprio Cid disse, está avaliado em cerca de 5 mil euros. Aquele vinil vendido no Japão. Portanto, teria que gastar algum dinheirinho para ir lá vender, mas avaliado em 5 mil euros é qualquer coisa. Portanto, a tua guitarra
E agora com a projeção que também já tens. Ainda dava para ir ao Japão, voltar e ainda passar lá uns dias. Ricardo, vamos ao próximo tema? Ok, então vamos tocar aqui outra coisa. Agora se calhar vamos tocar uma na guitarra de Coimbra. E aproveitando também a deixa do Carlos Paredes, então vamos tocar aqui o primeiro tema do novo CD, que é uma trilogia, mas vamos só tocar a primeira parte. Este tema chama-se A Guerra Parte 1, Amanhecer. As outras partes é a Mágoa e a terceira é a Apaziguação. Esta música tem um videoclipe, foi filmado no museu, nos costas do Museu de Faro. Podem ir ver no YouTube e está muito giro. Esta música, além do que nós vamos fazer, tem também uma voz lírica. O que é que a voz ficou em casa? Não sei se aí alguém que está muito inspirado para cantar. É falta de vinho. Então vamos tocar na guitarra de Coimbra a Guerra Parte 1. Sei que Carlos Paredes foi uma grande influência para também tu começares a tocar a guitarra de Coimbra. Exato. Comecei mesmo por comprar uma guitarra de Coimbra exatamente por causa disso. Primeiro podem ver aqui a cabeça em forma da lágrima. É. E o que é que ouvias do Carlos Paredes? Primeiramente, realmente a primeira coisa que ouvi e o que me deu curiosidade foi, na altura, houve um guitarrista que era o Gonçalo Pereira, guitarra elétrica, tocou com o Paulo Gonço, tocou com a Lúcia Meniz, etc.
e tem alguns CDs instrumentais a sol, né? Fez uma versão de guitarra elétrica de uma música do Carlos Paredes chamada Movimento Perpétuo. Aquilo são umas 1000 notas no minuto e 15, uma coisa assim. E então descobri que aquela música não era realmente do Gonçalo Pereira, mas era do Carlos Paredes. E foi nessa altura que falei com esse amigo meu e, ouvi esta coisa para Carlos Paredes, não sei o que é isto e tal. E ele arranjou-me um CD, nome Movimento Perpétuo, acho que era dos anos 60, coisa assim, que tinha essa música. E foi a partir daí que comecei a conhecer os temas do Carlos Paredes, porque a maioria das pessoas só conhece realmente os Verdes Anos, que é a mais conhecida. Fazia parte da banda sonora de um filme do mesmo nome. E é isso. E tu também tens um vídeo com esse tema também. Sim, há pouco tempo um amigo meu, o João Espada, convidou-me para fazer um vídeo, em jeito de homenagem, porque o Carlos Paredes fez no dia 16 de fevereiro, faria 93 anos. E então fizemos um vídeo dos Verdes Anos. Antes da guitarra portuguesa, o que é que ouvias? O que é que eu ouvia? Eu ouvia um bocado com isso agora ainda. Eu toco fado, além de projeto a solo, etc. Mas há outros tipos de música que me preenchem e que realmente me fazem mover. A música rock, a música clássica, a música étnica também, world music, né, que hoje em dia está muito na moda o nome. E esse tipo o jazz, por exemplo. E é esse tipo de música que realmente ouço mais. Agora vim ouvir umas mornas por caminho. Para a semana vou tocar a Cabo Verde, então é preciso uma pessoa incorporar aquele espírito. Falando aqui sobre o teu novo CD, que é este que temos aqui deste lado, já tocaste este tema, que é um tema que tem uma convidada, não é? Exato, Maite Salgueiro. Como é que tudo se passou? Onde é que gravaste? Com quem é que trabalhaste neste álbum? Então, além do Luís Trindade, do Cláudio Sousa e do... Como é que tu te chamas? É o Bruno Vítor. É o João. É o Bruno Vítor no contrabaixo. Contei com mais participações, entre elas a Maite, que é uma amiga minha de Sevilha, cantora lírica. Gravou o primeiro tema. É o único tema que tem voz, mas não tem letra. É só mesmo melodia. Contamos mais com Nelson Conceição no acordeão, num corridinho. Mais o Rui Rodrigues, nas percussões de uma música que vamos tocar daqui a bocadito. Exatamente. A Ana Figueiras na flauta de bisel. Acho que foi mais ou menos isto. Se me esquecer de alguma coisa. Ricardo, e se eu pegar uma partida e pedir só para nos dares um cheirinho de Carlos Paredes? É? Tá e depois continuávamos a falar do teu trabalho? Aceitas o desafio? Está bem. Tá, pode ser.
Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Este trabalho, para já, porque é que te lembraste de fazer um álbum instrumental, não acrescentar, por exemplo, como outros guitarristas o fazem, mais vozes, porque é só escolheres a lírica e só para acompanhamento, como se de outro instrumento se tratasse, não é? Exato, sim. A voz ali só é como se fosse outro instrumento. Eu, acima de tudo, o que gosto e sempre gostei é de música instrumental. E então acho que a guitarra portuguesa às vezes é pouco valorizada como instrumento solista. Ok, toda a gente ouviu falar no Carlos Paredes, toda a gente ouviu dizer que é um grande guitarrista, pouca gente conhece o repertório e o que é que ele fez realmente. Há pessoas que dizem, ei pá, o Carlos Paredes era um grande fadista. O homem não cantava, né? E então, houve outros grandes guitarristas durante a história da guitarra portuguesa, o próprio pai e o avô do Carlos Paredes, o Artur Paredes e o Gonçalo Paredes, eram guitarristas exímios. Na parte da guitarra de Lisboa também houve grandes nomes, como o Fontes Rocha, José Nunes, Jaime Santos. Claro que na parte da guitarra de Lisboa eram todos acompanhantes de fado, e é muito mais fácil estar preso a uma voz, não é, do que manter uma carreira como solista. Isso é como o outro, não é? Eu gosto muito de Picasso, mas nunca ouvi uma música dele. É verdade. É sempre bom dizer-me, sim, era muito bom. Sim. Se fizesses um disco com convidados, o que acontece muito nos instrumentistas tanto de guitarra, conheço alguns que gravaram discos com convidados, sim. Mesmo no caso do Santana, que é assim o exemplo maior, não é? Fazer discos com convidados. Alguns nomes que gostasses de ter nesse teu trabalho? Se calhar, sim, por acaso nunca pensei nisso, mas se calhar coisas que fugissem ao registro da guitarra portuguesa, aquelas coisas mais óbvias de ter alguém ligado ao fado, né, que é a raiz principal da guitarra portuguesa. Pessoas, por exemplo, Dulce Pontes, uma coisa assim, era giro. Mas nunca sabe. E até outros instrumentos adicionados já às músicas. Por exemplo, houve aqui a primeira música que nós gravámos, ainda pensámos, pensou-se falar com o Júlio Pereira, uma coisa assim, que um cavaquinho aqui ficava bem. E às vezes essa mistura e a partilha com outros músicos de outras áreas é muito importante. Mas nunca pensaste nisso, de fazer então o álbum com os convidados? Eu estou a falar em termos de voz. Já que, pelos vistos, a nível de instrumentais e de outros instrumentos, já pensaste nisso, não é? Estamos a falar por causa do Júlio Pereira. Isso é exato. E com a voz, pronto, se calhar depois aí tinha que arranjar realmente músicas para serem cantadas. Mas pronto, fica a ideia. Tudo próximo. Ricardo, eu no outro dia, e fomos falando, a incursão da guitarra portuguesa já se faz também no hip-hop, como nós partilhamos, e tu conheces o Mike Eleven. E por acaso soa bem e fica bem. A guitarra portuguesa não serve só para o fado ou para instrumental, e fica ali muito bem no hip-hop. Portanto, eu deduzo que aqueles trabalhos que ele vai lançar brevemente serão um sucesso a nível mundial. É verdade. Embora a guitarra portuguesa seja sempre conotado com o fado, não é? E é a gênese mais ou menos do instrumento, se bem que foi um instrumento adaptado e depois mais tarde para o fado, a guitarra portuguesa adapta-se muito bem a outros tipos de música pop, música rock. Por exemplo, gravei algumas músicas com o Viviane, entre aspas, sim, o Bruno Vítor faz parte da banda, e que é um tipo de música diferente, não é fado. Por exemplo, a Naifa também tinha uma guitarra portuguesa, e já uma guitarra portuguesa com alguns efeitos, algumas coisas, e às vezes é bom essas fusões, até para desmistificar um bocado a coisa e tirar um instrumento dentro do sítio mais óbvio, mais natural. Continuas a viver na nossa região, não sentes que isso te possa prejudicar? Estás longe dos grandes centros, da capital do reino? Se calhar em termos de fado, talvez. Se calhar lá haveria a oportunidade de tocar com outras pessoas, né? Gente conhecida. Mas como o que realmente gosto é o instrumento, a parte instrumental, acho que aí não há esse problema. Porque não há necessidade de estar perto de alguma coisa, porque
Ou seja, a música é feita aqui, não requer estar com alguém que canta, que está em Lisboa, né? E o fado nasceu em Lisboa, não nasceu no Algarve, né? Embora cá haja muito fado. E de qualidade já. Sim. Muita qualidade. Vamos a mais um tema? Vamos a mais um tema. Agora vamos tocar os jograis. É? Então vá, vamos tocar agora um tema que tem uma raiz assim meio medieval, que se chama Baile dos Jograis. Isto se calhar é a maior heresia do CD, que é que tem assim as coisas mais... O quê? Era um corridinho agora que era? Pá, mas tinha as mãos frias ainda. Então vá. Então vá, vamos tocar os jograis. E depois podes logo tocar outra Depois às vezes é mais fácil. Sim, é mais fácil. Então vá, vamos tocar então o Baile dos Jograis. Grande convidado de hoje. É verdade, não deixa arrefecer as mãos para que tocares o corridinho. E vamos para Ricardo. mais uma música, não é? Vamos para então o corridinho. Antes do corridinho, Ricardo, eu gostava de falar sobre aqui os músicos que te acompanham, que nem todos eles são do fado, não é? Alguns vêm de áreas bastante distintas. Exato. Caras conhecidas de outras andanças. Caras conhecidas de outras andanças. Exato. E daí é que é aquela parte que eu estava a dizer que é importante também termos contato com músicos de outras áreas, porque é enriquecedor e trazem outras influências e às vezes, como aconteceu em algumas músicas, eu trazer a ideia e depois em conjunto vermos estragarem aquela música e fazer outra coisa qualquer. Não, mas isto é positivo, é muito positivo. E porque o teu disco, e exatamente, e vimos por aquela música que acabaste de tocar, também não é um disco de guitarra portuguesa virada para o fado. E vem também a tua influência da world music daí, não é? Sim, e acho que às vezes só a guitarra portuguesa, a viola e o baixo, que é o mais natural, às vezes fica a faltar qualquer coisa.
A minha ideia foi fazer um CD com músicas para guitarra portuguesa e não um CD de guitarradas, ou seja, de exercícios técnicos para trás e para a frente, que acaba por ser um bocado às vezes o que acontece, um bocado de exibicionismo musical. Mas é isso, isto não é um CD nem de guitarra de Lisboa, nem de guitarra de Coimbra, nem de fado, são canções para guitarra portuguesa. E vamos ao corridinho. Vamos ao corridinho. Tens os ferrinhos afinados? Está mais ou menos. Hoje está mais ou menos. Muito obrigado. Ricardo, aprendeste, és autodidata, tanto na guitarra elétrica como na portuguesa, mas há coisas na guitarra portuguesa, segundo aquilo que eu já li, que tem que se ver como é que se faz. Nas outras guitarras, principalmente na elétrica, portanto, facilmente se chega lá, mas na guitarra portuguesa tens que ver, porque há certos gestos, há certas formas de meter a mão, de colocar a mão, Meter a mão. de colocar ou colocar os dedos nessa coisa tão delicada que tens que afinar sempre, não é? Porque Pois é, a isto é umidade muito e tudo mais também influi, não é? O calor das O calor, luzes, precisamente, tocar, não dilata tocar. as cordas, aquelas Isto só coisas. desafina por duas razões, por tudo e por nada. e portanto, tiveste que ver. Como é que... Isso é complicado. Porque E há no muitas Algarve não há coisas, assim grandes concertos pois. de... E quem sabe não mostra. Pois, O quem problema sabe, é esse. precisamente. Há certas coisas que é complicado, é preciso ver. Não, às vezes não são difíceis, às vezes parece mais difícil com que é. Certos dedilhados típicos, certas coisas, por exemplo. O jogo de dedos.
tipo de coisas, às vezes é preciso ver. Sim. Para querer. Mas não chegava lá. É porque às vezes não é só a nota, né? Uma coisa é copiarmos uma coisa assim deste género. Outra coisa é certos dedilhados, jogo de dedos da mão direita, que torna a coisa mais complexa. Ricardo, em 2016 tocaste cerca de 270, 280 dias, o ano tem 365 dias. Como é que é? Continuas ao mesmo andamento? Sim, mais ou menos. Normalmente o final do ano e o início do ano são alturas mais calmas. Mas sim, toca-se muitas vezes. Há muita coisa e às vezes, e idas lá fora, ainda há uma semana acho que foi, estive em França para a semana de Cabo Verde e temos aí mais umas coisas. Mas essencialmente toco fado. E há muito trabalho na área do fado aqui no Algarve. E maioritariamente por causa da parte turística, né? E porque o fado é património da humanidade e porque não há assim tantos músicos, mas há muita gente a cantar. Eu descobri que tu também participas em casamentos. Eu, casamentos, funerais, Casamentos, funerais, divórcios. despedidas de solteiro, despedidas de casado. Mas, Ricardo, é um bocado estranho pensarmos que um casamento geralmente é Maria Leal e... Ei, Maria Leal. Isto é jogar mesmo por baixo. Por baixo, muito por baixo. Mas tu já fizeste casamentos? Já. Acompanhaste tocando guitarra portuguesa. E estrangeiros. Essencialmente estrangeiros que te pedem, não? Sim. E já aconteceu coisas giras, por exemplo, noivos a dançarem músicas minhas no casamento. Corridinho é Sem ser o dançável. corridinho, por exemplo, outras coisas. A dança asneira que vamos tocar daqui a bocadinho. Sim. É. E como é que surgiu essa ideia? Havia procura, havia pessoas interessadas, porque o som da guitarra adapta-se a outro tipo de ambientes também, que não só o fado, né? E então por exemplo, os turistas têm muito aquela ideia que o fado é triste. Há vários tipos, né? Desde as marchas, quando se vai para o lado das marchas. Se calhar tristes são eles. Ponto, isso já cada um sabe, sim. Mas essencialmente o fado era uma canção de lamento, né? Sim, lamento. Claro. Mas depois, principalmente nas mulheres, o repertório é muito vasto. Há muita coisa que se pode cantar alegre. E tu achas que o fado, como património imaterial da humanidade, também veio trazer mais apetência para os jovens aprenderem a tocar a guitarra portuguesa e não só. E a cantar também fado, porque agora... Há muita gente nova a cantar, principalmente cá em baixo, essencialmente gente a cantar, gente nova. E noutras partes há muita gente nova a tocar. Por exemplo, o Michael Evan tem, acho que é 20 anos ou tem coisa 20 assim, anos. E já toca, se calhar, desde os 12 ou 14. E começou nas casas de fado. Sim. E, portanto, aqui em baixo tu dizes que há muito trabalho, há muito fadista, mas também não temos aquela... não está enraizado na nossa cultura ter casas de fado. Não. Aqui há sítios onde há fado. Ou seja, a casa de fado implica que houvesse fado naquele sítio 2, 3, 4, 5 vezes por semana, ou os dias todos, às vezes, né? Que é o que acontece em Lisboa. E cá não, temos sítios que, àquele dia da semana, têm fado. É diferente. Ricardo, e porquê uma editora espanhola, ninguém em Portugal se mostrou interessado? Pois, isso, é um não é? facto. E pelo fato de ser património e por ser uma coisa vendável, né? Nós, para cá, para o nosso país, e às vezes nós próprios não gostamos da nossa cultura, e lá fora, este tipo de música, o fado, a música portuguesa, é visto como um produto gourmet. Uma coisa completamente diferente do que eles estão habituados, né? Neste caso, certamente que lá em Espanha, a malta do flamenco, há muita gente, né? Mas assim sendo, o fado acaba por ser um estilo de música que eles se interessam muito. Vamos a mais um tema, não é, Vamos Júlio? embora. Vamos ouvir mais uma? Então vamos ouvir mais uma. Vamos ouvir as Danças na Eira, que é, este tema também tem um videoclipe, e o outro tema também, o Corre, Corre, Corridinho. O outro foi filmado no Museu do Traje em São Brás de Alportel, minha terra.
E este aqui foi filmado na Fonte de Nemo, em Crença. Estavam quase 40 graus e íamos morrendo todos. Dá para ver no videoclipe que foi um dia quente. Intenso, ainda muito intenso. Mas depois também participas nas Noites Brancas. Noites brancas, amarelas, todas amarelas. Todas as cores. Portanto, não é esquisito. Portanto. Noites em claro também. Então vá. Sem dúvida, esta e o Corridinho, as minhas preferidas deste trabalho, a sério. Gosto muito. Sentes que esta música é o teu hit, digamos assim? É o best-seller. É o best-on. Olha, nada melhor que um bom vinho para acompanhar É verdade. uma boa guitarrada. E hoje temos cá novamente o nosso amigo Luís Cabrita. Chega-te aqui, chega-te para falar deste Val de Parra 2016 que nós vamos provar de seguida. Ricardo. Começava por perguntar que parra é esta? Ora bem, boa noite, tudo bem? Estamos aqui juntos de grandes músicos, com instrumentos aqui cheios de alegria, e para mais vamos dar alegria no fim com uma boa pinga, né? Então aqui temos o Val de Parra, demos-lhe o slogan de terra de grandes homens, terra de grandes vinhos. É o sítio de onde viemos, de onde vem a família e de onde os homens sempre dedicaram à produção agrícola para sustento da família, e daí de onde o meu avô vinha e plantou as vinhas que temos hoje há mais de 60 anos. Então trocamos de marca, ou lançamos uma nova, que é este caso, que alguns já tiveram o prazer de provar, porque o Malaca sempre foi monocasta para mostrar o potencial da região em termos vinícolas e, de certa forma, se manter e preservar todo o trabalho que tem sido feito até agora. Tivemos necessidade de lançar então o primeiro blend, ou seja, a primeira mistura de castas, e neste caso com as castas típicas da região, ou seja, o que temos disponíveis nas nossas vinhas, que é o Negramol, Castelão e Aragonês. E neste caso, com o processo moderno de vinificação, com os nossos enólogos, mostramos realmente o potencial das vinhas velhas, do Algarve ao resto do mundo, tanto que fizemos o pré-lançamento no Campo Pequeno, e depois o lançamento oficial no Magusto da Adega de Cantor, contou com mais de 800 pessoas. E hoje estamos aqui no Choque Frontal, mais uma vez, a mostrar
o que realmente é o Val de Parra, homenagear todas essas pessoas que sempre se dedicaram à agricultura para sustento da família e para sustento de todos nós, né? Porque sem ela não conseguíamos sobreviver. E o que é que vamos provar hoje? Com o calor que já está aqui, com a música aqui a animar, até podia ter trazido um rosé, mas não é o caso. De certa forma, então, temos o tinto, Val de Parra, tem apenas 13 graus de álcool, apesar de ser um vinho com bastante estrutura, para acompanhar algumas carnes mais proteicas, desde as carnes maturadas ou comidas de tacho, mas também fica bem hoje com o fim do serão e vamos então degustar aqui o Val de Parra como deve ser. Espero que gostem. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito este nosso convite. Como vês, Ricardo, nós aqui tentamos puxar a brasa à nossa sardinha e projetar o que é nosso. E tu também, sendo um produto do Algarve, portanto... e nós já estávamos aqui a falar de uma fusão que era capaz de ser interessante em dois convidados do Choque Frontal ao vivo. Nós temos um rapaz que não sei se conheces, que é produtor, tem um estúdio em Armação de Pera, que é Quimera, que já foi nosso convidado, e eu acho que era capaz de surgir uma coisa bastante interessante com uma guitarra portuguesa pelo meio. Quem sabe? Olha que... Por isso é que o Choque Frontal existe, sabes? Exatamente. Nós sonhamos e fazemos as coisas andar e depois acontecem. Mas vamos a mais um tema então, Ricardo? Vamos mais um tema, sim. Este aqui chama-se Tocar-te. Há várias formas de tocar nas pessoas, com música, com palavras, e esta é a nossa forma de vos tocar. Espero que vos toque de alguma forma. E então, esta música, originalmente, tem também Flauta de Bisel, tocada pela Ana Figueiras, e tem também um videoclipe muito giro, que foi filmado nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto. Com menos calor. No Porto? Pois, aquilo estava assim um bocado cinzento, mas correu bem. E então, pronto, vamos tocar o Tocar-te.
Espero que tenham jantado bem, para além de... Jantaram bem na peixeirada? Impecável. Não. Para além da peixeirada também, e para além da Pisa e companhia, mais parceiros temos para fazer este choque frontal ao vivo, que tem hoje como convidado o Ricardo. Não é, Ricardo? Temos alguns agradecimentos à Artes e Letras, à Pastelaria Delícias de Portimão, que já vão poder provar os bolos das delícias daqui a pouco, e que tem um bolo que se chama precisamente Choque Frontal. O restaurante da Peixeirada, de que o Júlio falava, o seu Bitoque, o Burger Ranch, a Rota dos Vinhos do Algarve, a Churrasqueira Guerreiro, o restaurante Pisa e Companhia do Arado, da Pisa, Choque Frontal também. Temos também a Penta Nutrição Integrada, Mara Rodrigues, Mediação Imobiliária, Construções Bruno Boto e a Porti TV. Para eles um aplauso. Já falámos há pouco, está ali o Nuno a filmar. Espero que estejam a gostar deste nosso choque frontal de hoje, diferente, está tudo muito calmo, também não é para menos, ligados completamente à guitarra portuguesa, que é muito, muito bonito. E por isso é que quisemos também fazer este programa de homenagem a este instrumento tão nacional. É verdade, e já temos o bolo, já temos a pizza, só nos falta o vinho, Luís. Só nos falta o vinho, mas lá chegaremos. Então temos o vinho do choque frontal, vamos bebendo os outros que vão passando por cá. Ricardo, resumindo e concluindo, o que é que representa a música para ti? Bem, a música, além de ser o meu trabalho, é também, e para fazer vida da música, é preciso uma dependência real da música. Então, pronto, é uma forma de estar, né? Eu levanto de manhã e todos os dias toco mesmo em casa e tentar compor, tentar criar coisas novas, porque criando alguma coisa é que conseguimos realmente fazer a diferença e deixar cá uma marca. Este álbum tem 11 temas. 11 temas originais. Já nos tocaste aqui 5, salvo erro, deste trabalho. Talvez, sim. E já estás a compor para um próximo? Já temos aí uns 3 aí pendurados. Ah, é? Já está no Dropbox. E como é que tem sido a divulgação do teu trabalho? Tem tido alguma procura no Algarve a nível nacional? Sim. Pronto, já em termos de apresentação do concerto, já podemos apresentá-lo no Clube Farense em Faro, em Crença, em São Brás do Alportel, em Silos, no Teatro Mascarenhas. Agora estamos aqui. Próximo sábado vamos estar em Évora. Mês que vem vamos estar... abril, outra a seguir. Vamos estar na igreja acho que é de São Francisco, em Faro. E temos, por exemplo, o Festival MED no Palco do Castelo, no dia 29 de junho. Etc. É a primeira vez no Festival MED? Já toquei outras vezes no Festival MED, mas noutro tipo de projetos. Fado, por exemplo. E este vai ser o primeiro realmente a solo no Festival MED. Ricardo, vamos a mais um tema. Já nos caminhamos assim a passos largos para o final. Vamos ao penúltimo tema desta noite. Queres o último ou mais um? Não sei, para saber. Mais ou menos mais um. É? O penúltimo e depois fechamos com chave de ouro, está bem? Então está bem. Então vá, vamos as variações em Lá menor. É? Parece bem? É? Então vá. Ele é que é o chefe. Isto é uma democracia. Pronto. Então se calhar vamos buscar aqui outra coisa. A democracia agora falhou. Isto é um problema político aqui interno. Vamos buscar um tema que se chama A Velha Guarda e é baseado na forma antiga de acompanhar o fado, a guitarra portuguesa, os trinados e aquelas coisas todas. Por isso é que se chama A Velha Guarda.
Estamos mesmo a chegar ao fim. Foi um prazer ter hoje connosco estes músicos fabulosos, algarvios, 100% algarvios. Ricardo, vamos para mais uma, depois vamos vos pedir para assinarem aqui a nossa Hall of Fame, digamos assim, mas já que vocês estão ocupados e para não estarem a largar os instrumentos e depois estarem a pegar outra vez, vamos deixar desta vez para o final e vamos então pedir para a despedida para tocarem um último tema. Pode ser? Ok. O que é que vamos ouvir? Então agora vamos tocar As Minhas Variações em Lá Menor, que é a primeira música do primeiro CD. É uma versão, esta é, além daquele bocadinho que tocámos do Carlos Paredes, esta é a outra música que não é original. Era de um guitarrista que era o Jorge Fontes, que era muito conhecido na época dele. A fama era tanta que ele já vendia as caixas das cassetes sem as cassetes lá dentro. E aquilo, quando ele tocava nas casas de fado, era tipo linha de montagem. Iam tipo à frente com as cassetes e ele ia atrás a assiná-las. E há muitas histórias de Jorge Fontes. E então, esta aqui tem aqui um truque, depois fizemos aqui uma adaptação e uma coisa. Isto vai ser um momento muito intenso. Só te vou perguntar mais uma coisa. O teu primeiro disco era de versões, o novo é que é de originais, que é aquele que está ali do outro lado. Foi muito difícil chegares àquela seleção de temas? Ou eram coisas que já te acompanhavam ao longo da tua vida? Do primeiro? Do primeiro. Havia coisas que tocava, havia outras que quis adaptar. Por exemplo, adaptei 2 corridinhos, Alma Algarvia, que toda a gente conhece, e outro que é o Corridinho de São Brás. Adaptei também a Marcha da Nossa Senhora da Piedade, a Mãe Soberana, a Padroeira de Loé. E pronto, e tem som original, que é As Danças na Era. E o resto são tudo versões, com algum arranjo diferente, mas são temas conhecidos do repertório da guitarra portuguesa. Ou seja, agora achei aquele original especial para meteres no meio das versões. Exatamente. Ok, vamos à última. Então vamos à última. As Minhas Variações em Lá Menor. Muito obrigado, Ricardo.
Não tens mais nada que se arranjes, não? Pode-se arranjar mais qualquer coisa, então. Para despedida. Se calhar vamos às assinaturas primeiro. Vamos mesmo assinar primeiro. Então, assinam vamos, primeiro vamos. e depois fecha-se com chave de ouro, está bem? O vinho não vai embora, os bolos também não, por isso estamos nas calmas. Eu ia pedir então ao Ricardo para assinar primeiro. O Ricardo vai tocar mais um tema. Não esquecer que dia 14 passamos da guitarra portuguesa para o rock puro e duro. Vamos ter os Mofo dentro do Março Jovem. É uma banda rock também do Algarve, vai estar presente aqui no Tempo. Os convites estarão disponíveis na bilheteira do Tempo a partir do dia 7 de março. Será dia 14, o Choque Frontal ao vivo, com os Mofo. Portanto, não percam, para quem gosta de rock. É assim o final de mais uma emissão do Choque Frontal da Alvor FM. Já sabem que o programa depois vai para o ar entre as 20 e as 21 horas no próximo sábado. E deixo-vos muito bem acompanhados, assim como tiveram na nossa emissão de hoje, com o Ricardo e J. Martins. Já sabem que os discos depois estão à venda. O primeiro álbum, que é um álbum de versões e que inclui aquele original maravilhoso que ouvimos há pouco, e também o novo álbum que está cheio de novos temas e que saiu há bem pouco tempo. Muito obrigado e até uma próxima. Então vamos tocar variações sobre o Fado Lopes. O Fado Lopes é o ex-libris dos guitarristas de fado. Fado Lopes, para quem gosta de fado, é um fado já antigo, que foi adaptado pelos guitarristas para ser uma variação, para ser uma peça instrumental. E tem o nome Lopes, porque é da autoria de José Mário Lopes, que era cocheiro do rei Dom Carlos. É verdade. Ainda não era nascido, mas li isto num sítio. E então, vamos tocar o Fado Lopes. Variações sobre o Fado Lopes.
horas é que é para tocar? Pois, eu estou a pensar nisso 8 e quarto, para estarem umas coisinhas, percebes? Começa a ser tipo uns... Dá-lhe mais, não é? Não é? Pedagógico. Pai que foi professor, não.